O próprio público gospel, porque mesmo lá, como eu falei pra vocês, eu nunca me encaixei no padrão. Então, se você... Olha, aqui... Voltando numa história, quando eu tinha 8 anos e fui cantar naquele programa lá que a gente falou no começo, Sim. eu não podia cantar música gospel. E pros meus pais, eles sempre entenderam a música como arte, e ponto, acabou. E aí eles falaram, não, beleza, a gente seleciona umas músicas aqui, então eu cantava tipo Ruge, Vanessa Camargo, umas musiquinhas românticas assim. E aí a igreja, na época, o pastor chegou e falou, cara, ela não pode tá cantando música secular, ela é da igreja, então ela vai ter que escolher entre o sonho dela e a igreja. Aí eu Tipo- falei assim, meu anjo, você faz uma mais difícil, porque essa tá fácil. É tipo convidando a se retirar? Eu e minha família fomos convidados a nos retirar da igreja, meus pais eram pastores, a gente tava muito inserido assim na igreja, então saí porque eu queria meu sonho. Então e eu pra falei, igreja ficou, tipo assim, 2 pastores expulsos e a filha é tipo uma vergonha. Olha lá a vergonha. é, a vergonha lá, mundana, cantando música secular, escolheu o mundo. Só que não era isso. Eu tava escolhendo um sonho que eu sabia que Deus colocou no meu coração e aquela porta era Deus abrindo pra mim. E eu não tava fazendo absolutamente nada que ferisse a minha fé ou todos os princípios que os meus pais me ensinaram nesse sentido. Então eu sempre enxerguei a arte assim. Então mesmo dentro do gospel, eu não fui muito com a cara do padrão. Então eu chegava lá, pô, você tem que cantar música assim, você não pode pintar o cabelo de colorido, isso aqui. Eu falei, não pode por quê? E foi aí que eu comecei a construir uma fanbase e um jeito de fazer arte que era diferente do usual e do padrão, mas com embasamento. Então eu comecei a falar com as pessoas sobre isso. Por que só tem uma forma de um cristão produzir arte? Por que o cristão só pode fazer arte com temática religiosa se a gente é humano? Por que a gente não pode falar das nossas experiências humanas? Por que a gente não pode falar dos sentimentos da alma? Por que eu não posso falar de um relacionamento se todo ser humano que é cristão, apesar de ser cristão, ainda vive essas experiências humanas? Então eu primeiro me questionei sobre isso e levei esse questionamento a público. E foi muito foda, porque foi assim que eu ganhei grande parte do público que eu tenho hoje. E foi aí que eu, né, conforme fui ganhando maturidade, cheguei num ponto que eu falei, cara, eu vou lançar uma última obra no gospel que vai me respaldar pra um futuro meu no pop e que eu vou sair do gospel tendo mudado o jeito de se enxergar música cristã. E eu fiz um álbum que não tinha temáticas religiosas. Era um álbum gospel que não tinha o nome de Deus, Jesus, Espírito Santo, não tinha nenhum termo bíblico e nenhuma temática religiosa. E ele falava muito sobre coisas da alma, temas da alma, coisas da vida que é comum ao crente, ao espírita, ao umbandista, a todo mundo. E o nome do álbum é Gente, justamente para enfatizar que o crente também era gente. E esse álbum mudou, explodiu a cabeça das pessoas assim.